planejamento do seu mês é a sua agenda do Outlook? Meu amigo, você não tem planejamento algum. Bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo do Bino Sabe! No vídeo de hoje eu vou mostrar um template de planejamento do mês, muito parecido com o vídeo anterior, né, que a gente falou sobre o planejamento da semana, nosso padrão de trabalho semanal. A gente vai falar agora de uma visão um pouco mais estratégica, que é o padrão de trabalho do mês. Desde já eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu queria te convidar para você conhecer o melhor podcast corporativo do Brasil. O BizuCast! O BizuCast é o melhor podcast corporativo do Brasil. E você vai encontrar ele nos melhores agregadores de podcast que existem por aí. Também vai encontrar o BizuCast no Spotify. Olha, no Spotify, sim. E no site bizucast.com.br. Um verdadeiro manual de sobrevivência no mundo corporativo, na selva corporativa. Te convido a conhecer, não perca. No programa de hoje a gente vai mostrar um template muito parecido com o da semana anterior, onde a gente mostrava o padrão de trabalho da semana, a gente vai fazer o do mês. Vamos dar uma olhadinha? Então a gente vai partir do pressuposto aí da página em branco, mais uma vez, é um preceito aí que a gente tem aqui no mestre dos post-its, solucionando os nossos problemas de gestão da rotina com gestão à vista, com muita criatividade, usando papel e os nossos amiguinhos post-its, né? Esperando aí o patrocínio aí da 3M, vamos ver se eles patrocinam a gente. Aqui, apesar de terem mais dias no mês, é mais fácil que o da semana. Quero lembrar vocês outra coisa. Esse tipo de padrão que a gente está falando aqui é um planejamento mestre. Ele não é a agenda. Ele não é para colocar compromisso. Se você criar esse modelo aqui e preencher no post-it, por exemplo, reunião com o cliente A, B e C, aí você está perdendo seu tempo. Você tem que utilizar a tecnologia para lembrar você. Aqui, tudo que tiver aqui não vai te lembrar. Aqui ele é o teu padrão de trabalho. Então o teu mês também tem que ter um padrão de trabalho. Vamos dar uma olhadinha então como vai funcionar? Eu sempre uso como referencial o tamanho do post-it. Porque o post-it é o que a gente vai utilizar sempre colar e descolar e mudar, registrar as mudanças e mudar o nosso jeito de trabalhar. Tá bom? Então o mês, aqui a gente vai fazer um mês padrão de 4 semanas, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou usar aqui um template parecido com o lá que a gente utilizou da semana. Vou dividir aqui em 5 colunas, que são 5 dias. E aqui as 4 linhas, que vão ser as 4 semanas. Acelera aí a câmera. Daí aqui eu vou passar o cabeçalho com os dias da semana. E agora aqui eu vou dividir em 4 partes. Aí eu vou colocar aqui, primeira semana, segunda semana, terceira semana e a quarta semana. Eu deixei a quarta semana maior aqui, mas foi porque eu fiz correndo. Mas também pode ser muito bem-vindo, ó. Coube quase que 2 post-its. Muitas empresas, às vezes, a última semana do mês é a mais movimentada. Você pode escolher ou dividir melhor mesmo. Mas o importante aqui é a ideia de ter essas 4 divisões da semana. Então, você vai lembrar, por exemplo, de marcos e coisas que ninguém pode esquecer. Olha, na terceira semana, sempre por volta da quinta-feira, nós vamos fazer reuniões com o cliente. Nossa, mas a reunião do cliente já não está lá no Outlook? Aqui eu preciso entender como que está essa sequência de atividades. Aí vamos dizer que a gente já tem um padrão aqui, que sempre na terceira semana, por volta lá da terça, a gente faz reunião operacional. Legal? Na primeira sexta-feira do mês, a gente fecha indicadores. Vou chamar aqui de fechamento. E eu faço aqui na última quarta-feira do mês a minha reunião de desempenho. E eu tenho um comitê de qualidade sempre na primeira terça-feira de cada mês. O que eu faço no comitê de qualidade? Eu reporto o fechamento do mês, a performance, como as coisas estão andando e caminhando. O fechamento eu fecho os indicadores para ver como as coisas estão indo. Reunião operacional
é quando eu me reúno com o cliente para discutir questões operacionais. Reunião com o cliente é quando eu passo para ele como fechou os indicadores para o meu cliente. E reunião de desempenho é quando os gestores internamente fecham as questões da performance dos indicadores. Se a tua agenda está assim, já de cara, quando você monta ela, teu padrão de trabalho, você já começa a ver que o teu padrão, que é o calendário padrão de atividades, está errado, né? Tem coisas aqui que vão dificultar o trabalho. Se eu fecho o indicador na primeira sexta-feira de cada mês, eu vou falar sobre indicadores com os gestores lá no final do mês. Basicamente vai ficar com um delay de um mês. Outra coisa, como que eu vou falar com os clientes sobre indicadores aqui, ó, nesse post-it, que é a terceira quinta-feira do mês, se na semana posterior eu vou falar internamente sobre problemas. Eu deveria estar falando isso antes. Da primeira coisa, eu vou tirar essa reunião de desempenho, vou trazer ela para cá. Ela tem que acontecer na semana anterior, porque eu fazendo essa reunião de desempenho antes do cliente, eu vou municiado de informações, certo? A reunião operacional precisa ser antes da de desempenho, porque senão eu vou ficar falando com o gestor sobre coisas que eu ainda não falei com o cliente. Então isso daqui precisa vir também para cima. Olha que interessante. Vou colocar, por exemplo, os 2 dias antes, segunda-feira, né? E o comitê de qualidade, ele tem que ser quando terminam todas as reuniões. Então ele deveria estar na última semana do mês. Então vamos lá, colocar, por exemplo, na última quarta-feira do mês. Aqui eu posso questionar por que eu demoro tantos dias para fechar, olhando para esse padrão, por que eu demoro tantos dias para fechar os indicadores? Poxa, vamos falar que a gente tem que fechar isso aqui na quarta-feira. Ah, que legal, então vamos fechar sempre na primeira quarta-feira do mês, vamos fechar os nossos indicadores, né? E essa reunião operacional, será que ela tem que acontecer aqui tão perto da reunião de desempenho? Vamos deixar assim. Aí você começa a notar que a reunião de desempenho começa a ficar meio pobre de informação. Então você traz a reunião de desempenho, por exemplo, para o final da semana. Aí com essa distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui, você começa a ter mais qualidade sobre essas informações. O fechamento, você pode ir aos poucos modernizando o negócio e fazendo com que ele feche mais cedo. E a reunião com os clientes e o comitê de qualidade são reuniões marco que devem acontecer sempre no final do período. Eu posso, com o tempo, com a evolução, fazer essa reunião do cliente, por exemplo, se a reunião de desempenho vir para cá e a reunião com o cliente ficar colada, de tão ágil que as coisas ficaram, né? E daí eu posso trazer o comitê de qualidade também para a terceira semana. No final, o lead time da minha rotina de gestão começa a ficar encurtado. E isso vai fazer toda a diferença na minha gestão da rotina. Esse é um template bem simples e básico, mas o maior dos benefícios dele foi a reflexão que a pessoa faz quando ela olha, sabe? Quando você não olha algo, é bem difícil que você consiga analisá-lo. Quando você sabe que você tem uma agenda, que você tem a rotina, que você tem um calendário, um padrão de trabalho ao longo do mês, você só saber não é suficiente. Você precisa utilizar muitas vezes um template como esse aqui que a gente montou e colocou na lousa para servir de reflexão se a estratégia que a gente está utilizando está sendo utilizada da melhor forma. Posso utilizar isso em casa? Pode sim, senhor. Você pode colocar, por exemplo, quando que você faz compra, quando que você, por exemplo, planeja uma atividade de autocuidado. Lá no BizuCast tem uma série sobre autocuidado. Se você não colocar na agenda, você não vai fazer. Quando que você estuda? Né? Às vezes não é toda semana que eu consigo estudar. Então vai ser, eu vou estudar idiomas, por exemplo, na terceira, quinta-feira. Né? Então tem coisas que tanto o planejamento do mês como o planejamento da semana conversam entre si. Nos próximos vídeos eu vou mostrar um template onde a gente vai mostrar como que esses modelos podem ser utilizados num espaço de trabalho com vários times ou vários squads. E a gente vai criar um grande painel e a gente vai ver de volta esses 2 templates funcionando junto com outros que a gente já mostrou. Onde a gente vai fazer aí o MCU do mestre dos post-its. A gente vai juntar todos os vídeos aí que a gente fez até hoje e os padrões em um só board de reuniões diárias. Quem já trabalhou comigo já deve ter visto esse painel.